2022, crimes ambientais, destinação de floresta pública e monitoramento. E aí a gente vai começar chamando agora para conversar com a gente, né, o painelista, Antônio de Carvalho, especialista no combate ao tráfico da vida silvestre, da WCS Brasil, doutor em Ciências, Genética, Evolutiva e Biologia, pela Universidade Federal de São Carlos, com um estágio nos Estados Unidos, Universidade de New York, na linha de pesquisa e monitoramento de mercado, que opera vendas ilegais da biodiversidade brasileira e a avaliação da exploração da biodiversidade para o entretenimento online. Boa tarde, muito boa tarde. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Essa casa, o INPA, eu adoro. Venho aqui desde a minha graduação. Sou baiano, não sou amazônida, mas tenho uma filha amazônida, então já me considero parte da terra também. É para o pessoal que está transmitindo. Perfeito. Aqui tá bom? Aqui. Eu não estou acostumado não com essas coisas. De ficar, passar na televisão. Tá legal. Então, eu fui solicitado a falar palavras inspiradoras. Eu sei que é um pouco difícil quando a gente fala de crimes, falar de inspiração, num país em que a gente deixa tanto crime passar impune. Crimes ambientais não são diferentes. Eu acho que a máxima cabe certinho, cabe direitinho, quando a gente fala em crimes ambientais, que são, principalmente quando a gente fala de crimes ambientais negligenciados, como é o caso do tráfico de animais silvestres ou crimes contra a fauna de uma forma geral. Vamos lá, como é que eu passo? Meus slides, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu sou baiano, sou do sul da Bahia, e minha história com crimes ambientais começou quando eu ainda era uma criança, em que eu vi um dos maiores crimes ambientais da história do Brasil, que foi a biopirataria de fungos saindo da Amazônia e entrando na região cacaueira, deliberadamente, para contaminar toda uma monocultura, que é a cultura do cacau, no sul do estado da Bahia. Aquilo ali destruiu plantações, destruiu famílias, destruiu negócios, e o sul da Bahia se tornou um dos pontos de maiores crimes que a gente tem no Brasil, né? Tudo isso porque toda uma cultura que estava estabelecida em volta do cacau foi destruída do dia para a noite, né? Por causa da introdução de um patógeno que prejudica a lavoura cacaueira chamado vassoura de bruxa. E isso foi, de forma bem contundente, provado, e os responsáveis até hoje não foram presos, né? Não pagaram pelos crimes. Para a gente não falar dos casos e mais casos e das impunidades recorrentes com desmatamento, por exemplo, que a gente vê a região da Matopiba, né? Que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Um grande ecótono entre as principais biomas que a gente tem no Brasil, sofrendo da devastação para cultivo, né? Principalmente da soja e do algodão, e também para pecuária, né? Não falar também da mineração ilegal que hoje assombra muitas regiões que a gente vive e que a gente compartilha, tanto em cidades como também comunidades tradicionais, né? Em que muitas vezes as pessoas que vivem nesses ambientes estão totalmente coagidas por criminosos organizados, que a gente fala de traficante de drogas, né? São organizados, mas a gente tem uma organização estatal que, infelizmente, ainda não consegue dar conta desses tantos crimes que acontecem mundo afora, dentro do nosso Brasilzão. E eu comecei a trabalhar com tráfico de animais há pouco tempo, em 2019, antes um pouquinho de começar a grande pandemia que a gente, né, sobreviveu, com um caso muito simples, tráfico de abelhas sem ferrão. A gente nem imagina que abelhas são traficadas, né? Pois é. Ninhos de abelhas sem ferrão são levados para todos os lados, saindo principalmente da Amazônia, para o sudeste e nordeste do Brasil, sudeste e sul do Brasil, e lá elas são comercializadas pela internet. Então eu publiquei um artigo em 2022, olha só, eu comecei em 2019, publiquei em 2022, e aí a minha carreira recente nessa área foi uma coisa assim que eu costumo dizer, depois que eu entrei no mundo do tráfico eu não saí mais. Né? E desse tráfico aqui, eu sou combatente. Mas eu não sou igual o Ace Ventura. Vocês lembram desse filme? O Detetive de Animais? É quase isso. Tirando a parte engraçada, né? E tirando o topetão dele também, né?
O resto é quase a mesma coisa, só que com muito mais cuidado e muitas ações de inteligência, não inteligência de QI elevado, né? De realmente levantar as informações e trabalhar direitinho com quem faz esse tipo de serviço, quem faz esse tipo de trabalho no governo brasileiro e outras organizações também. Eu me deparei em 2020 com esse estudo que falava que Manaus era o principal ponto de saída da biodiversidade brasileira, né, para todo o resto do planeta. Por que a gente fala da biodiversidade brasileira? A gente está aqui, gente, no país mais biodiverso do mundo. Não sei se vocês sabiam disso. 60% da Amazônia é brasileira. Tá? E a quantidade de espécies que a gente tem, somada, nenhum outro país equipara a nossa biodiversidade. Então a gente tem uma grande responsabilidade nas mãos. Então Manaus configura como um ponto de saída dessa biodiversidade. Mas ela não vai de carro nem vai de barco, vai de avião. Né? É incrível vocês... Quem veio de avião para cá? Levanta a mão para eu ver. Então vocês passaram pelo aeroporto aqui de Manaus, muito provavelmente, e viram uma campanha, né? Há viagens que marcam vidas. Se vocês não viram, quando voltarem agora para a casa de vocês, preste atenção à campanha que a gente lançou junto com a Vansi, que é essa concessionária de aeroportos, que a gente trata exatamente desse problema do tráfico de vida silvestre pelos aeroportos. Né? Então, e a gente tem zonas de fronteira com esses países aqui, né, da Amazônia Norte, zonas de fronteira com os países ocidentais, né, principalmente Peru e Colômbia, e a gente tem uma baixíssima presença do Estado nessas regiões em que tráfico de, por exemplo, pirarucu, tá? Mas pirarucu é peixe, ele é traficado, sim. O pirarucu da gente tem uma proteção específica, né, que a gente tem que seguir nos lagos em que eles são mantidos, né, para a gente poder comercializá-lo, seja no mercado nacional, como também no mercado internacional. E quando isso não é cumprido, o que é que a gente está fazendo? Com o que a gente está lidando? Com casos de tráfico, tá bom? Então o pirarucu sai muito pela região ali de Letícia, que é na Colômbia, Tabatinga, aqui no Brasil, é a tríplice fronteira. Muitas espécies de quelônios, né, as tartarugas de água doce, são muito traficadas. E eu vi nesse mesmo trabalho que a região amazônica, junto com alguns estados do Nordeste e do Centro-Oeste, são a fonte de saída desses animais e os principais pontos, na verdade, pontos de colhimento desses animais, os principais pontos de saída estavam ali no Sudeste e no Sul, seja pelos aeroportos, né, pela infraestrutura logística de transportes que a gente tem nessa região, ou seja pelo efeito geográfico mesmo da gente ter fronteiras com outros países, como é o caso do Rio Grande do Sul, é a grande fronteira que a gente tem ali com o Uruguai e a Argentina, onde escoar esses animais é muito fácil. E aí me deparei com esses grandes problemas após eu entrar na WCS, né, que são os tráficos, que é o tráfico de uma série de espécies. Então, a boca de vocês pode cair um pouquinho durante minha fala agora, mas eu venho no final, tento vir no final com uma coisa mais libertadora, assim, que vai deixar a gente um pouco mais feliz. Né? Essas cenas não são legais de assistir, ainda mais depois do almoço, que vocês vieram tão, né, de barriga cheia, faltou o complemento do açaí, mas tudo bem. A gente vê, gente, que não é xenofobia, isso aqui são fatos e dados, tá? Onde a gente tem uma grande presença de comunidades asiáticas, sobretudo chineses, infelizmente, a gente tem uma grande quantidade de abate direcionado de felinos, sobretudo onça-pintada, em busca desse dentinho aqui, ó, o canino, né, que a gente chama, mas, enfim, dos dentes das onças para fazer bijuteria. Né? Eles já acabaram com os tigres deles, eles fazem isso com vários outros felinos de grande porte, por mundo afora, e com as onças pintadas isso não é diferente. Há uma grande pressão também sobre os nossos peixes ornamentais. Quem já viu esse peixinho aqui? Ninguém, né? Esse daqui se chama acari zebra, né? Ou Hipancisto zebra, que é o nome científico dele. É uma espécie que só ocorre ali naqueles rios perto de Altamira, no Pará, uma região muito... Ele é endêmico de uma região muito pequena, né? Ocorre nesses rios de pedra, né? O chão é todo de pedra ali do rio. Então, ele se esconde debaixo dessas pedras. Só que os acarizeiros, né, como são conhecidos esses pescadores que sabem como resgatá-los, coletá-los, né, tem já a técnica certinha de ir lá buscar esses animais. Então, eles coletam, repassam para esses grandes revendedores, e isso daí vai ganhando o mundo dessa forma. Sai de Altamira, vem para Manaus, e em Manaus, no aeroporto, onde eles são distribuídos, seja para Bogotá
ou a região da Tríplice Fronteira ali em Tabatinga, ou para outras regiões do país. É mais comum que isso vá para Tabatinga, e de Tabatinga ele ganha o mundo para Lima ou para Bogotá. Aí. Então essas cadeias são muito bem estudadas, muito bem avaliadas, a gente passa alertas constantemente para a polícia. Esse caso recente aqui em Manaus, de uma advogada que foi presa transportando 14 arraias de água doce, uma advogada. Ela já tinha feito isso aí centenas de vezes, vários carregamentos, ela dizia que era tucunaré. Então, quando um fiscal da Receita Federal abriu, suspeitou, descobriu que era uma arraia de água doce, que cada uma dessa custa, em média, de 2 mil a 10 mil dólares. Cada uma. Ela estava com 14, e olha o tamanho da multa dela, 14 mil reais por transportar 14 arraias, né, desse gênero que está na CITES, que é a Convenção Internacional de Proteção a Espécies da Fauna e Flora Comercializadas. O caso mais emblemático, depois das onças pintadas que a gente tem hoje no Brasil, é o tráfico de psitacídeos, que são araras, papagaios, periquitos. Os traficantes são super organizados, não é uma coisa simples, que a gente pensa assim, são um Zé Ninguém fazendo. São taiwaneses que estão fazendo esse tipo de tráfico. Tá? Também, sem xenofobia, eu estou dizendo só estou dizendo a origem do santo. Né? Eu digo o nome do santo e digo de onde ele vem. Esses traficantes estão se organizando principalmente com paraguaios e alguns brasileiros aqui na América do Sul. Antigamente eles levavam filhotes desses animais, mas agora eles se especializaram em traficar os ovos no período certo, pré-eclosão, em que esses animais podem ser manuseados e mexidos de um lado para o outro antes que eles eclodam. Então a gente já sabe muito bem que a mesma quadrilha que estava envolvida numa apreensão que aconteceu no Suriname, de animais brasileiros, que é uma espécie que só ocorre na caatinga brasileira, arara azul de Lear, vocês devem ter ouvido falar, ou de Lear, né? Ela é parente da arara azul gigante do Pantanal. É a mesma quadrilha que foi presa no Suriname, operou com essas ucranianas que foram presas em Minas Gerais, e também com um caso recente que houve uma apreensão no Togo, tanto de araras azuis de Lear, como também de micos-leões dourados. Quem mora na Amazônia sabe muito bem o que isso aqui significa, são relatos semanais que a gente vê de apreensões de tartaruga de água doce, ou tracajás, né, e por aí vai. A gente tem outras espécies que não são consumidas, mas que são traficadas como pet, né, como é o matá-matá. Esse caso aqui, só esse ano a gente teve 4 casos iguais a esse aqui, que são os canários que vêm da Venezuela e da Colômbia, entram por Roraima e saem de avião nessas malinhas aqui, ó, para Manaus ou para Brasília, e daí eles ganham o mundo. Né, são pássaros canouros, são os canários da terra, né, canários da terra do norte. E esse caso aqui, quem é indígena ou quem tem uma conexão com indígenas vai saber do que eu estou falando, que é o cambô. Né? Cambô. Já ouviram falar? Né? Então, é a vacina do sapo. Hoje a gente criou um termo para as pessoas que fazem a aplicação da vacina do sapo de neo-xamãs. Né? Neo-xamãs. Por que neo-xamãs? Porque parecendo que é essa galera moderna, né? Toda bonita. E é exatamente disso que eu estou falando, esses neo-hippies ou neo-xamãs. Por que neo-hippies ou neo-xamãs sendo pejorativo, tá? Não quero não ser, eu quero ser pejorativo nesse caso. Porque são pessoas que se autodenominam terapeutas holísticos, certo? E comercializam animais ou produtos animais traficados, certo? O que é que essas pessoas fazem? Elas cooptam indígenas. A gente sabe que não é todo indígena que faz, e não são todas as aldeias na Amazônia que são responsabilizadas por esse tipo de ação. São alguns, e são poucos. Mas esses poucos têm um efeito devastador no que eu vou mostrar para vocês. O veneno, você está vendo as costas desse animal? É porque a imagem não está dando para ver muito bem, mas ele está toda com cicatrizes, né? De tanta exploração que esse animal já sofreu. Retiram o veneno desses animais e comercializam nesses palitos aqui, ó. Estão vendo aqui em cima? Esses palitos ganham o mundo, né, saindo de Correio, do Alto Juruá, naquela região do Acre, tá? Ali perto de Cruzeiro do Sul, mais ou menos. E olha o valor que esses pallets, cada um ou 2, são vendidos. É um preço absurdo. Tá vendo o valor? Eu gosto de mostrar. Eu gosto de mostrar porque o Brasil está perdendo a forma muito... está perdendo de uma forma muito grave a luta contra a biopirataria. A gente já diagnosticou onde estão as pessoas e quem é o organizador principal dessa rede. Já passou para o IBAMA, já passou para a Polícia Federal. Eles já estão cientes. A gente precisa de leis que nos dê lastro jurídico para atuar. Né?
Essas pessoas, cada pontinho desse aqui tem 5, 6, 8, 10 centros holísticos. Londres, por exemplo, está cheio de centro holístico que explora o cambô. Eles se autorregulam, eles têm as próprias regras internas que dizem assim, você pode ou não ser um praticante, né? O cara que vai aplicar. Isso daí já deu merda na Austrália, em que 2 pessoas morreram na mesma semana aplicando o cambô neles mesmos, de forma descontrolada e com o uso de outras drogas também. Vai acontecer isso aqui em outras partes do mundo, já, a gente vai ter um problema de saúde pública nas mãos para resolver. Então, se a gente fosse perder tempo, né, ou investir tempo falando de cada caso, eu passaria aqui, eu acho que um curso inteiro da pós-graduação, tratando sobre o tema, espécie por espécie, região por região, e métodos para combater. Por isso que minha apresentação é como combater o tráfico de vida silvestre no Brasil. É isso que eu lido todo dia, é com isso que eu trabalho, que eu adoro trabalhar, né? O caso das abelhas é só um casinho bem pequenininho que eu estou colocando aqui no canto embaixo. E os outros milhares de casos que caem na nossa mão o tempo inteiro é para ter estômago para fazer, tá, gente? Felizmente, a gente tem umas alegrias no meio desse processo todo, como foi o lançamento dessa campanha nos 8 aeroportos que a gente tem trabalhado recentemente, né, com a Vansi, né? Salvador, eu não sou de Salvador, sou do sul da Bahia, mas como é a minha terra natal, me deu muita alegria, inclusive, de ter essa campanha também lá. Você falava, mas por que em Salvador e na Amazônia? Só porque você é baiano? Não, é porque a empresa ela tem a sede dela no Brasil, lá em Salvador, e todos os outros aeroportos em que ela trabalha são aqui no norte. Bom pra gente, né? Que a gente tem uma campanha padronizada em todos os 8 aeroportos da empresa. Então, a gente fez também treinamentos, a gente chama de treinamento multi-agências. Agência é, por exemplo, a Polícia Federal é uma agência, né? Polícia Rodoviária Federal. Então, a Impactas, que é uma iniciativa da Polícia Federal de combate ao tráfico de animais, foi trazida pela primeira vez para Manaus esse ano, né, com a atuação da WCS, para fazer uma operação, uma força-tarefa de 3 dias, envolvendo tanto treinamento como ações mesmo no porto, no aeroporto e nos correios, de combate a tráfico. Então, todo mundo ficou, primeiro, alinhado sobre a questão, sobre a problemática do tráfico. Depois, eles foram para ação mesmo, para a prática com a Receita Federal, com o IBAMA, PRF, ICMBio, com muita ajuda do INPA, inclusive, fornecendo material apreendido que está aqui no INPA como material de pesquisa ou material didático. Então, muito bom para a gente, muito importante trazer para a Amazônia essa operação. Então, olha eu com a mesma roupa, mentira, um pouquinho mudado. Isso aqui é em Salvador, no começo do ano, a gente falando para uma plateia só de funcionários do aeroporto sobre o problema de tráfico nas instalações deles. Os caras nunca nem tinham ouvido falar que havia tráfico de animais em aeroporto, né? Então a gente coloca isso em pauta, a gente capacita as pessoas para trabalharem com o problema e também fazer rotas, caso aconteça, o que é que eu devo fazer. Isso aqui é uma capacitação que a gente fez em Itajaí, mês passado, para trabalhar no âmbito da CITES, né, que é a Convenção Internacional de Proteção a Espécies Comercializadas, mas especificamente para elasmobrânquios, que são os tubarões e raias. Tanto raias de água doce, como tubarões mesmo, lá na água salgada, né? Porque toda espécie que pode ser comercializada pela lei brasileira, ela precisa de um documento, e para fazer o comércio internacional, precisa de um documento chamado NDF. E isso daí, para ser construído e para que o governo aprove, precisa passar por muitas avaliações. Então, a gente fez uma capacitação para eles aprenderem a avaliar esses documentos, criarem esses documentos, né? A gente não criou nenhum documento específico com eles. A gente tem uma força-tarefa atuando no Rio de Janeiro hoje, também multi-agência. Aí a gente incluiu também o Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Federal, com a atuação de uma juíza, não, de 3 juízas especificamente, sobre o tema. Porque é um problema muito sério que a gente vê, a gente estudar, a gente vê o caso, entrega inteligência, a polícia atua, prende as pessoas e depois é liberado. Né? Estou falando alguma novidade para vocês? Então isso aí, se a gente não tem juízes capacitados para atuar no problema, a gente vai chover no molhado, como sempre. Então a gente tem formas legais de criminalizar as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de ação e mantê-las presas por mais tempo, inclusive. Né? Isso daí a gente também tem feito várias atividades levando o governo brasileiro para discussões intergovernamentais. Aqui, nesse caso, a gente levou para Lima, no Peru, e a gente tem uma atuação muito forte também nas regiões de tríplice fronteira. Esse evento daqui da direita, no cantinho, foi em Cidade do Leste, no Paraguai. Esse aqui em Cobija, na Bolívia, é um evento
do governo, dos 3 governos, e a gente só, né, deu um apoio internamente para falar sobre a problemática de tráfico de vida silvestre em Cobija, na Bolívia. Olha quem está aqui comigo, gente. Olha como eu sou ousado. Jane Goodall. A gente conseguiu levar ela para a Argentina para falar um pouquinho para a gente sobre as ações dela que ela tem desenvolvido desde a década de 60, né, uma sumidade em termos de conservação da biodiversidade no mundo. E a gente falou em Brasília aqui, a gente começou a falar, semana passada eu estava em Brasília falando sobre isso, que é um plano nacional para combater ilícitos contra a fauna, chama Passifauna. Isso aqui, uma vez que foi implementado no país, a gente vai falar de crimes contra a vida silvestre de uma outra maneira, né, com mais retaliação aos criminosos, inclusive. E, para finalizar, a questão também da saúde humana, saúde animal e saúde ambiental no tema de tráfico, né? Então, existe um comitê interinstitucional em que a gente faz parte, que discute o tema do One Health, que é uma só saúde, ou uma saúde, e o combate a tráfico também está bastante envolvido nesse tema. Muito obrigado. Eu queria dizer para vocês que a minha felicidade é quando a gente vê, por exemplo, um traficante perdendo seus bens, no momento em que ele é preso, que ele perde o carro dele, que ele perde um celular, e que a gente consegue devassar a rede de tráfico que ele opera ou que ele comanda. E só dessa forma, hoje, infelizmente, é que a gente consegue combater esse tipo de crime, porque eles não ficam presos. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. E aí, muito fazendo conexão com o que o Antônio trouxe para a gente, queria chamar o nosso próximo painelista, Rafael Rocha. Rafael da Silva Rocha é procurador da República do Amazonas e coordenador do GT Amazônia Legal, graduado e mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atualmente no Ministério Público Federal. Exerce também as funções de procurador-chefe e procurador regional eleitoral. E eu sou fã dele de carteirinha, não podia deixar de dizer. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Almoçaram bem? Todos alimentados? Que bom. Eu vou apresentar para vocês algumas estratégias de monitoramento territorial. Não que sejam as melhores estratégias ou as únicas estratégias, mas aquelas que eu pude experimentar na prática. E vou aproveitar para contar para vocês 3 lições que eu aprendi trabalhando aqui na Amazônia. Eu lembro como se fosse hoje da minha primeira reunião no Ministério Público Federal. Foi uma reunião com várias lideranças indígenas e de comunidades tradicionais. E lá pelas tantas, eu acho que uma senhora, uma liderança, percebeu que eu era o iniciante, que eu estava apenas começando. Aí ela me chamou assim: meu filho, olha para as pessoas que estão aqui nessa sala. E fez uma pausa dramática. Aí eu parei e olhei, né? Claro. Aí depois ela falou assim: toda vez que você não souber o que fazer, lembre-se dessas pessoas e fique do lado delas. Assim, eu já cheguei já com uma frase assim, super impactante, né? E foi muito bom, eu lembro até hoje, dessa experiência. Essa imagem ilustrativa, a reunião não foi fotografada. E foi assim que eu aprendi uma primeira estratégia muito eficiente de monitoramento territorial. E qual é essa estratégia? É o diálogo, é a aproximação com essas lideranças, com moradores dessas comunidades, porque muitas vezes essa é a melhor forma de saber em tempo real o que acontece nesses territórios. Porque aí você constrói um canal de comunicação, uma relação de confiança, e você consegue obter essas informações que são tão relevantes para o nosso trabalho no Ministério Público. Antes de apresentar a próxima estratégia de monitoramento territorial, eu queria fazer uma enquete rápida aqui com vocês. Quem aqui tem medo de voar de helicóptero? Levanta a mão. Só isso? Só vocês? Vocês são corajosos, hein? Então acho que a maioria teria coragem. Foi feita uma pesquisa sobre isso. O resultado é esse aí. 64% das pessoas têm medo de voar de helicóptero. E foi justamente esse convite que eu recebi, também no meu primeiro ano de Ministério Público. Recebi um convite para fazer um sobrevoo na terra indígena Waimiri-Atuari. E eu tenho certeza que essa é uma excelente estratégia de monitoramento territorial, porque olhando de cima você consegue entender quais são as pressões sobre aquele território, entender a dinâmica. Então,
para quem tem coragem, eu imagino que deve ser uma excelente estratégia. Acontece que esse rapaz da foto não sou eu. Eu não sei quem é, eu peguei essa foto na internet. Então, não tive coragem. Eu estou junto com vocês que levantaram a mão. 64% não tem coragem. Fica para uma próxima encarnação. E foi assim que eu aprendi uma primeira lição. Sempre escolher o lado certo da história. E qual é o lado certo da história, na minha opinião? O lado certo é o lado das pessoas mais vulneráveis. E muitas vezes, essas pessoas vulneráveis são exatamente povos indígenas e comunidades tradicionais. Eu trouxe aqui uma citação do Hemingway, não sei se dá para ler bem, mas, de fato, é como ele escreveu. Quem está nas trincheiras ao seu lado é mais importante do que a própria guerra. E essa foi uma lição que eu aprendi na prática. Vamos à segunda lição. O tempo é aliado, não é inimigo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei o meu trabalho como procurador, eu tinha um senso de urgência um pouco descalibrado. Então, tudo que chegava para mim parecia uma questão de vida ou morte. E eu queria muito dar uma resposta imediata, às vezes uma resposta simples para um problema complexo. Então, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, trabalhava aos finais de semana, e não estava dando certo. Eu não estava conseguindo encontrar esse equilíbrio entre não ter pressa e não perder tempo. E aí eu tive uma virada de chave. A minha virada de chave foi a paternidade. Então foi justamente na minha família que eu consegui encontrar esse ponto de equilíbrio entre não ter pressa e não perder tempo. São só 2, gente. E como pai, como marido, eu sou insubstituível. Como procurador, não. E foi justamente essa força, esse amor que me deu a capacidade de ter essa longevidade aqui no Amazonas, onde eu já estou há 11 anos. E eu vou contar para vocês uma outra estratégia que eu avalio como bem-sucedida de monitoramento territorial. O ano era 2016. Eu não sei se todo mundo, eu sei que nem todo mundo é daqui, e eu não sei se todo mundo lembra, mas no ano de 2015, tal como em 2024, 2023, então percebam que fica cada vez mais frequente esses eventos extremos cada vez mais próximos, repetidos. Mas em 2015 nós tivemos uma crise muito severa de fumaça, uma fumaça densa que encobriu Manaus e as pessoas com problemas respiratórios. Então, assim, muita cara de filme repetido mesmo. E uma resposta da sociedade civil, não foi uma resposta do Ministério Público, foi esse aplicativo, o aplicativo Meu Ambiente, do Instituto Amazônia Mais. E esse aplicativo foi um aplicativo de denúncias, e na época ele tinha um diferencial importante, porque o usuário do aplicativo ele conseguia cadastrar fotos georreferenciadas. Então, aqueles órgãos de fiscalização que ainda não estavam tão familiarizados com essa tecnologia, conseguiam saber em tempo real o que acontecia nos territórios e poderiam atuar com base nisso. O Ministério Público, eu no caso ali na foto, esse sou eu mesmo, o Ministério Público considerou aquela iniciativa muito promissora e nós apoiamos de 2 formas. Uma primeira forma foi buscar uma sensibilização dos órgãos para receberem aquelas denúncias, implementarem nos seus fluxos de trabalho. E uma segunda forma foi notificar esses órgãos de fiscalização que recebiam essas denúncias para que prestassem informações sobre quais providências foram adotadas depois, né, que eles tivessem ido a campo, enfim, tomado alguma providência. E também até por uma questão de transparência lançar esses resultados da fiscalização na plataforma do aplicativo. Então, por que eu falo de tempo aqui? Porque pelo longo tempo que eu estou aqui, eu consegui acompanhar todo o ciclo desse aplicativo. Então, no início, havia muita resistência dos órgãos de trabalharem com isso. Depois eles começaram a aceitar, a incorporar, então a responder antes mesmo de receberem notificações do Ministério Público. E por fim, hoje em dia, eu acredito que esse aplicativo tornou-se até desnecessário, porque os órgãos já incorporaram as imagens de satélite ao seu trabalho. Então as imagens estão amplamente difundidas e eu concluo que a tecnologia é uma aliada muito importante e que deve ser utilizada também como uma das melhores estratégias de monitoramento territorial. E aí, uma terceira lição que eu estou começando a aprender,
porque eu estou na reta final da minha passagem aqui pelo Amazonas, é que você sai da Amazônia, mas a Amazônia não sai de você. E o exemplo que eu trago de mais uma estratégia de monitoramento territorial é o projeto MPF na comunidade. Eu coordeno esse projeto. Ele é um projeto itinerante do Ministério Público que consiste basicamente em realizar audiências públicas nos municípios do interior do Amazonas, onde não existem sedes do MPF. Aproveitando esse deslocamento, nós também fazemos atendimento ao cidadão e inspeções em loco. E por que eu considero essa uma estratégia importante de monitoramento territorial? Não só pelo tempo em que nós permanecemos no município, mas porque a ideia é também apresentar o nosso trabalho, criar relações de confiança com os moradores desses municípios, para que eles continuem demandando o Ministério Público, mesmo depois da conclusão da edição do projeto naquele município. E essa foto é uma foto de uma viagem que a gente fez, é um avião de pequeno porte da Polícia Rodoviária Federal. Dessa vez sou eu na foto, podem acreditar, eu sou o primeiro da esquerda, estou meio disfarçado, né? Mas sou eu mesmo, sou eu o primeiro da esquerda para a direita, tomei coragem. Eu tirei uma foto dentro do avião, caso alguém não acredite, o avião estava em voo. E dessa vez eu estou na coluna do sim, né? Então eu venci meu medo de voar, tomei coragem, entrei no avião de pequeno porte, então estou ali na... Esse aí é mais equilibrado que o helicóptero, né? Estou ali na coluna do sim, dos 52% que tem coragem de voar no jatinho. Então, pensando nessa inevitável passagem de bastão, o que eu desejo para aqueles que vão me suceder é sorte, sucesso e, acima de tudo, coragem. Porque, como escreveu João Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. E de quem atua na Amazônia, especialmente no Ministério Público, o que a Amazônia exige é muita coragem. E podem cobrar isso do Ministério Público. Obrigado. Rebeca Maranhão. Rebeca é geógrafa, pesquisadora do IPAM, possui mestrado em Geografia pela Universidade de Brasília e doutorado em Geografia e Sistemas Geoespaciais pela Universidade do Kansas. Trabalha com mudanças do uso do solo, mapeamento e monitoramento ambiental e agrícola na fronteira agrícola brasileira. E atualmente coordena um projeto junto do IPAM e outros parceiros que conversa um pouco sobre o que a gente também conversou de manhã, que é a destinação de florestas públicas na Amazônia. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. O Rafael estava falando de não falar muito de urgência, mas eu vou falar dessa urgência aqui hoje. Tá? Então, vou falar um pouquinho. Primeiro, vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui, a gente ouviu um pouco, né? Florestas públicas não destinadas. Quantos de vocês aqui sabem que são florestas públicas não destinadas? Pode levantar. Tem bastante gente até, né? Mas ainda tem muita gente que não sabe, né? Então é importante estar aqui para explicar um pouquinho. Vou falar um pouquinho do contexto dessas florestas. Tá bom. Então, o que são essas florestas, né? As florestas públicas não destinadas, elas são florestas que não estão em terra pública e ainda não encontraram um tipo de destinação, né? Pela Lei de Gestão de Florestas Públicas, elas têm que ser destinadas para uso sustentável e conservação, que se encaixe em uma das categorias que eu vou falar agora, que são territórios indígenas, unidade de conservação, assentamentos. O que acontece? No Brasil, a grande maioria, 56 milhões de hectares, está localizado no bioma da Amazônia. E a gente tem 8 bilhões de toneladas de carbono armazenado nessas florestas. E quando eu falo de carbono, o que isso quer dizer? Né? O que isso afeta a minha vida? Qual a importância disso? Né? O carbono ele tem uma importância muito grande. Né? A Amazônia serve como uma... esqueci o nome dela. Uma esponja, né? De dióxido de carbono e, para além disso, para a saúde do solo, né, para a saúde dos recursos hídricos, isso tem um impacto para os locais, né, para as comunidades tradicionais, para os povos indígenas, tanto no transporte, né, nas hidrovias, mas também na segurança alimentar, certo? O que está acontecendo agora? A gente tem... Ops, desculpa.
A gente tem dos 50% de desmatamento que ocorreu na Amazônia de 2019 até 2020, 30% ocorreu nas florestas públicas não destinadas. E fazendo um comparativo em áreas públicas, né, elas são que ao longo do tempo que tem o maior desmatamento, as taxas de desmatamento. A gente tem visto, né, a redução de taxa de desmatamento, isso é um grande sucesso de políticas de desmatamento, mas essas áreas ainda estão muito vulneráveis. E por que isso, né? Bom, o desmatamento geralmente está muito atrelado nessas florestas com a grilagem. E a grilagem ela ocorre como, né? A gente viu que 47% do desmatamento em florestas públicas não destinadas ele estava sobreposto em cadastro ambiental rural. O que é o cadastro ambiental rural, né? Ele é um registro ali, né, de regularização ambiental do imóvel rural. Acho que vocês já ouviram falar, muito importante para imóveis rurais, mas ele está sendo usado como comprovante fundiário, né, como uma forma de especulação ali para você abrir as áreas, né, com desmatamento, com fogo, nessas áreas. E somando a isso, outro fato que tem sido alarmante e a gente tem visto um aumento ao longo do tempo são as áreas queimadas em florestas públicas não destinadas. Muita gente falou aqui no Pará, né, das queimadas, etc. E o Pará realmente está no topo de queimada em florestas públicas não destinadas. O impressionante aqui é que, se a gente comparar com outras categorias fundiárias, territórios indígenas, imóveis rurais, que estão no topo ali, né, na questão de área queimada, a gente tem um salto percentual muito grande em florestas públicas não destinadas. Se você comparar com o ano passado, agosto do ano passado com agosto desse ano, que a gente teve um grande recorde de fogo, a gente teve aí um aumento de 175% de área queimada em florestas públicas. Isso é alarmante. Então, entra nessa urgência do que a gente tem que fazer para resolver essa situação, né? Essa demora para a destinação, ela tem afetado e impactado na questão do desmatamento e das queimadas. Então, é urgente que a gente, né, ter esse passo da destinação nessas florestas. Só mais uma informação, em setembro, a gente teve uma área queimada de 760 mil hectares em florestas públicas não destinadas. Se você comparar mensalmente, foi a área recorde desde 2019 pelo MAP Biomas. Outro fator aqui é que 70% do desmatamento e de fogo ocorreu em áreas sobrepostas com cadastro ambiental rural, né? Então, isso são mais indícios da grilagem aí atrelada e exaltando aí a vulnerabilidade dessas florestas em relação a isso. Outro ponto também importante é entender o que vira essa área grilada, ela vira o quê? Na maioria das vezes, ela vira pasto, 70% das vezes ela vira pasto, mas é um pasto com muita baixa produtividade. É aquele boi zelador que fica ali só cuidando da área ali para você depois, né, especular e transformar ali em outra tipo de produção ou vender aquela terra, etc. O que sobra ali, uns 20%, são áreas que estão em recuperação, mas elas já estão muito degradadas. E isso tem uma conexão muito grande com o fogo. Porque essas áreas degradadas, a floresta já está muito vulnerável para pegar fogo. Então, tanto as áreas de pasto quanto as áreas degradadas, e com as secas extremas que a gente tem visto, né, na Amazônia e aumentando ao longo do tempo, isso vai piorar. A tendência é que piore se a gente não tomar uma medida em relação a isso. Então, por que é urgente a destinação? A destinação é o primeiro passo. Quando você se destina, você dá os instrumentos, né? Você regulariza a terra ali, o território, e você dá os instrumentos de gestão, infraestrutura, fiscalização ambiental e licenciamento. Outro fator importante aqui que a gente tem falado, eu acho que a gente falou um tempinho atrás, da questão da água. Eu vou dar 2 exemplos aqui, que são estudos da Rafaela Silvestrini, que é pesquisadora do IPAM. O primeiro mapa, ele mostra a probabilidade de desmatamento na Amazônia. A parte em vermelho são as áreas que têm, né, a probabilidade de desmatamento alta. Todas essas áreas em vermelho, elas também estão muito próximas de rodovia. A gente vê aqui também na BR-163.
Outro exemplo é a mudança na área de superfície de água. E isso é um fator alarmante. Se você olhar aqui, é uma diferença, né, da superfície de água entre 2 momentos de 10 anos. As áreas que estão em vermelho, você tem uma diferença, né, de 80% ou mais de redução. Mas o que está em laranja e amarelo também já mostra a redução. E quando você olha o Amazonas, é assustador a situação. E o Amazonas tem um grande maciço florestal, né, de florestas públicas não destinadas. O Amazonas e o Pará, né, que tem a maior quantidade de florestas públicas. O Pará já tem áreas ali que já estão bastante degradadas, né, e fragmentadas. Então, o que a gente tem feito? Diante de tanta tragédia, eu acho que é importante a gente falar de ação, né? De soluções. O que a gente pode fazer? O que o IPAM tem feito também em relação a isso? Quais são as soluções que a gente tem, né, trazido nesse ponto? O primeiro ponto aqui é a parceria com a MPF. A gente tem trabalhado tanto no cancelamento de cadastro ambiental rural em áreas públicas, né, com notas técnicas de recomendação para que o MPF adote essas ações, mas também, e já foi falado aqui também com o Vinícius Lameira, sobre a quantificação, né, a precificação do dano climático em áreas de desmatamento legal. Para além disso, informar o setor privado, né, dos riscos de se investir em áreas públicas. E a gente acabou de lançar a plataforma o Observatório de Florestas Públicas, junto com a Amazônia de Pé, que é o movimento do Nossas. E o Observatório de Florestas Públicas ele serve como uma forma de escalar a urgência da desdestinação de florestas públicas não destinadas, informar a sociedade civil sobre essa urgência, porque o primeiro ponto aqui de perguntar para vocês é exatamente isso, é trazer essa informação para que as pessoas... O primeiro passo é que você saiba o que está acontecendo, né? E outro ponto é pressionar o governo federal e estadual. A gente tem aí 40% de florestas públicas que estão, né, sob responsabilidade federal e os outros 56% estadual. A maioria dos desmatamentos, cerca de 80%, tem ocorrido em florestas públicas federais. Bom, então, para finalizar aqui, né, a destinação, acho que a Alcilene falou sobre isso, é o primeiro passo, a gente tem que... É a primeira medida, mas o mais importante disso também é a pós-destinação, que a gente tem esse olhar, né, as medidas, né, de políticas de desmatamento, elas têm que estar ligadas com as medidas também, as políticas de fogo, de manejo do fogo. E é isso, gente. Obrigada. E a gente vai chamar outra mulher superpoderosa para conversar com a gente, Vanessa Apurinam. Trabalha como gerente de monitoramento territorial indígena na COIAB. É formada em gestão ambiental e sustentável na Amazônia pela Universidade de Rei Juan, na costa da Espanha. Trabalha no movimento indígena, comprometida a proteger terras indígenas e gerenciar os recursos naturais de forma responsável. E é uma liderança jovem que a gente ama de paixão. Boa tarde novamente. Acho que eu comi tanto que eu estou um pouco assim, como diz a mãe, empachada. Chega, é ruim ficar em pé assim. Pessoal, agora falando mais um pouco do trabalho que eu estou desenvolvendo na gerência de monitoramento territorial, eu vou pedir para que passe aquele vídeo. O vídeo primeiro. Esse vídeo ele fala um pouco da gerência de monitoramento. A gerência de monitoramento ela é uma gerência nova na estrutura da COIAB, né, quando o coordenador Toia, com os demais coordenadores, assumiram a COIAB, né, no planejamento que teve de final de ano, as lideranças solicitaram que fosse criada essa gerência de monitoramento. Então, no vídeo a gente traz um pouco qual que é a nossa perspectiva com a gerência. Eu acho que tem um áudio aí. Vocês têm a localização, né? O governo busca, pede para a gente fazer um trabalho que é de responsabilidade deles.
Então, empoderar esses monitores a fazer seus próprios mapas é também uma forma de fazer resistência, de ele estar mostrando para o governo, para quem quer que seja, quais que são as nossas demandas e onde que estão essas demandas. A gente é uma sigla, né, para a Gerência de Monitoramento Territorial Indígena, que foi uma gerência que foi recentemente criada dentro da COIAB, que é uma gerência onde foi pensada justamente para a gente estar aí fortalecendo essas iniciativas que já tem de monitoramento dentro dos territórios indígenas e também para buscar fortalecer os territórios indígenas que ainda não trabalham com essa iniciativa. A gerência de monitoramento ela tem a sua estrutura, né, que são os núcleos de tecnologia e segurança de informações, monitoramento e gestão territorial e o terceiro núcleo é de emergência e conflito. Dentro de cada núcleo, eles têm como objetivo dar apoio, tanto na parte de gestão do território, quanto na parte de emergências e conflitos. O que eu espero são, de fato, esses dados, né, que vêm da base e que ela, através dessas incidências, a gente consiga, de fato, atender as demandas da base. Como, por exemplo, você está fazendo denúncias de algo que está acontecendo dentro do território com relação à ameaça das lideranças indígenas. A gente tem outros exemplos de plataformas que trabalham com questão de clima, com questão de cuidar sobre os incêndios que acontecem no território, de fazer também um monitoramento de como que está a questão dos povos isolados. A gente tem exemplo também de plataformas internacionais através da própria COICA. Então, como que a gente poderia trazer isso também para dentro da COIAB, né? É uma iniciativa que unisse todas essas plataformas e, de certa forma, também criasse uma plataforma que fosse só da Amazônia brasileira e que envolvesse os territórios indígenas, né, para um fortalecimento muito maior. Nós não queremos só também monitorar garimpo, derrubada nos territórios, né, a grilagem de terra, nós também queremos monitorar as potencialidades do nosso território, porque nós temos um território rico. A ideia é a gente fazer monitoramento territorial para gestão territorial mesmo, porque a ideia é do quê? A gente mapear os castanhais, a gente vai saber quantos castanheiros a gente tem, quantos castanhais tem, quantas latas de castanha produz em cada castanhal, aí dá para a gente somar dos territórios e comprovar mesmo também, a gente consegue elaborar os mapas com essas informações. Olha aqui, ó, aqui é os castanhais tal, açaizal, tá tudinho aqui, a gente gasta tanto para ir coletar, para ir buscar, uma forma de a gente se organizar mesmo. Então, nós também queremos mostrar que no nosso território também há um potencial muito grande, a economia é muito grande, a sustentabilidade dos territórios é muito grande, e tudo isso nós conseguimos garantir através do monitoramento e mantendo a natureza e a floresta em pé. Eu defino o monitoramento territorial indígena em uma palavra que é autodeterminação. Acho que monitoramento é gestão, é vigiar. Eu defino o monitoramento como cuidado. É cuidar do nosso bem maior, que é o nosso ar. É a proteção mesmo, assim, de você ter aquele amor pela terra, né, que é fundamental. Porque sem a mãe terra não existe educação, não existe saúde, não existe vida, né? Então, isso é um pouco do trabalho da COIAB, né, o trabalho que a gente está desenvolvendo pela COIAB. A gente ainda não tem um centro, né, ainda de... É o YouTube. A gente ainda não tem, né, um centro ainda dentro da COIAB, uma sala de situação de monitoramento, né, mas nós estamos com essa expectativa de criar uma plataforma de monitoramento territorial indígena, né? E aí vocês podem dizer que já existem, né, muitas plataformas de monitoramento, muitos aplicativos, mas nenhum foi criado pelo movimento indígena. Então, o que nós queremos trazer como desafio é a criação de uma plataforma que venha agregar todos esses dados, né? Porque se você pegar dados da FUNAI, a maioria dos dados são de territórios que já estão homologados, demarcados, né? Tem alguma situação já
dentro dessa estrutura da FUNAI, mas territórios que ainda não são reconhecidos, você não encontra nessa base de dados, né? Então, o que a COIAB traz como desafio também é ter essas informações dentro da plataforma de monitoramento territorial. Claro que as plataformas, elas são muitas e cada uma tem a sua especificidade, né? Então, a gente não deixa de utilizar outras plataformas, outros aplicativos. O que nós queremos é somar com essas forças, somar com esses dados. Quando eu estiver falando muito rápido, também vocês me corrijam. Meu filho falou, mãe, tu falou tão rápido que o rapaz estava assim, ali. Teve uma hora que ele parou e olhou para a senhora. Eu disse, não, foi na hora que eu falei na língua aí. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês me corrijam. Eu já falei, né, a gerência de monitoramento ela foi criada para fortalecer as iniciativas que já existem, né, porque vocês discutem monitoramento, vocês falam de monitoramento, mas lá na ponta já tem gente fazendo o que vocês sabem fazer com esse olhar de cima, né, com essas imagens de satélite. Os nossos parentes eles monitoram quando eles vão caçar, quando eles vão pescar, quando eles vão no roçado. Tudo isso, para nós, é monitoramento, né? Então, hoje nós estamos trazendo essa gerência de monitoramento para dentro da estrutura da COIAB, para nós fortalecer ainda mais essas experiências que já existem no território. Então, aqui foi uma formação que a gente fez lá no Acre, né, com os parentes aqui de recente contato, esses parentes aqui lá do Acre, os Madirá Colina. A gente fez esse trabalho junto com a FUNAI, né, em parceria com a FUNAI. Isso daqui também é um trabalho que a gente está fazendo junto com o IPAM, né, através também desse projeto do Conservando Juntos. E basicamente o que a gente traz nessa imagem é uma ilustração de como que nós queremos trabalhar, né? Nós queremos que os dados de monitoramento, que eles fiquem dentro da COIAB, né? Que esses dados fiquem dentro da COIAB, como essa rede também, né? Como se divide, isso aqui é uma dinâmica do professor Raí. Não sei se ele está por aqui, mas ele sempre faz essa dinâmica junto com a gente quando nós vamos para o território, né? Então, a gente tem levado a plataforma do SOMAR e o aplicativo do CI, que são ótimas ferramentas de monitoramento territorial, e temos capacitado, formado esses agentes com ferramentas, né, tecnológicas para que eles melhorem ainda mais o trabalho que eles já desenvolvem nos territórios indígenas. Então, a COIAB ela pretende trabalhar assim como uma grande rede, né, porque a gente sabe que quando a gente coloca um dado numa plataforma, num aplicativo, a gente já mandou aquele dado, mas a gente não sabe onde que vai ficar armazenado aqueles dados. Então, o que nós queremos também, através dessa plataforma de monitoramento que a COIAB traz, é que esses dados eles retornem para as bases novamente. Porque se você gera um alerta de uma denúncia, você não quer só denunciar no aplicativo que você não tem nem ninguém lhe respondendo. Você quer denunciar e você quer ter retorno da sua denúncia, né? Então, nessa estrutura da COIAB, nós também temos uma... Acho que eu já estou falando rápido, né? Nós também temos uma assessoria jurídica, né? E a intenção é registrar esses alertas, passar para a assessoria jurídica, né? Gerar um mapa, passar para a assessoria jurídica e a assessoria jurídica fazer a cobrança aos órgãos competentes e a gente assim dar retorno para os nossos territórios, né? E aí, carinhosamente, a gente chama eles de AME, né? Isso aí tudo é ideia do meu chefe. Eu falei, coordenador, eu preciso do nome para a gerência. Ele colocou, gente... Tá bom. Gerência de Monitoramento Territorial Indígena. Coordenador, preciso do nome para os agentes. AME, né? AME gente aí. Fez esse negócio legal aí. Acho que eu estou voltando. Aqui é um pouco da estrutura, né, que a gente pensa para a nossa plataforma também. Então, essa plataforma de autodeterminação, o jeito que a gente quer fazer, o nosso jeito de fazer, né, é também ter uma apropriação de dados de informações, né, construção da rede de monitoramento, levantamento da rede de governança também, porque esses dados também eles precisam ter, né, essa governança dos dados. Os parentes precisam saber para onde que está indo esses dados, né? E a gente não só se organiza assim, tem uma organização indígena ali, não. A gente tem essa rede de governança, né? No meu território, que fica lá para o sul do Amazonas, tem a minha organização local, que é a OPIAGE. A minha organização a nível de região é a FOSIMP, né? E a minha organização a nível de estado é a PIAN, Estado do Amazonas. E a minha organização a nível de Amazônia é a COIAB. E nós ainda temos a APIB, e nós ainda temos a COICA. Então, não é de qualquer jeito que nós estamos no território. Meus parentes costumam dizer, nós não estamos à toa, não, cara. E a gente sabe fazer a governança, e a gente quer fazer a governança das nossas informações. Eu acabei de ler tudo. Isso, né? E para além desses três, a gente tem esse último, que é a construção de protocolo de coleta de dados, né?
A gente costuma dizer que os nossos parentes eles tiram foto, eles registram, né? Tira ali uma foto de um desmatamento, tira a foto de um pescador ali, e as pessoas perguntam, tá, mas onde foi que foi isso aqui? Né? Como é que você sabe, como é que eu vou saber onde é que é a localização disso aqui? Então, aquelas evidências que é levada, os parentes ir só denunciar, não está gerando resultado. O parente tem que se arriscar. O parente tem que chegar na cara do cara, tirar uma foto, perguntar quem é o cara, para poder fazer a denúncia. Porque, em muitos casos, nossos parentes se deslocam, né, numa logística horrível, que é a logística da Amazônia, quando chega para denunciar, ainda dizem que eles não têm evidências suficientes para fazer uma denúncia, para gerar uma denúncia. Então, a gente tem, nessa pegada, a gente está construindo um protocolo de coleta de dados para estruturar essas denúncias para os órgãos de competência, para que essas denúncias não fiquem só lá, né? Mas que dê um retorno para as nossas bases. E aí, isso aqui já foi algum dos materiais que a gente elaborou. A gente, como a COIAB ela tem esse setor jurídico, né, da rede de advogados indígenas, a gente monta esses materiais para dar subsídio também para os nossos advogados, né, porque a COIAB ela também faz parte da DPF 709, que é de proteção aos povos indígenas isolados. Então, a gente elabora como se fosse dossiês, né, sobre os territórios e passa as informações para os advogados. Ano passado também nós lançamos na COP 28 um boletim de emergência climática que traz esses dados de garimpo, né, de seca, enfim. E aqui foi os materiais que a gente já elaborou, né? Esse ano também a gente elaborou esse outro boletim aqui, também sobre emergência climática, mas muito mais voltado para a seca na Amazônia, né? Essas daqui eu vou passar mais rápido. Esse daqui é um monitor de seca, né? A gente conseguiu elaborar, e aí se olhar para a legenda aqui, você vê, né, o agravamento da seca aí na Amazônia também, você vai conseguir perceber, né, como esse ano, as pessoas sempre dizem, a gente teve a maior seca em 2024. Isso lá em 2023 foi a mesma conversa, né? E a gente sabe que, pela não mudança das nossas ações, no próximo ano vai ser a maior seca de novo. E aí são os agravamentos, né, do monitor seca. E aqui a gente traz alguns resultados, né? A gente teve 76 terras indígenas atingidas, 26 povos e 4 povos isolados, né? E são afetados diretamente mais de 11 mil domicílios indígenas, 400 escolas, 140 unidades de saúde dentro dos territórios. Então, a gente traz um pouco dessas informações. Eu não vou me ater em explicar tudinho, por causa do tempo. Vou tentar ganhar aqui na questão do tempo. E aí, mas essas informações também estão lá no site da COIAB também, tá bom? Então, quem quiser acessar essas informações, esses aqui também já são os agentes de monitoramento, né, que a gente fez a formação, então a gente recebeu. Aqui eles estão transportando, né, tirando o pirarucu de um lugar para levar para o outro ali, e a gente levou isso aqui para o CG Penegate, né? A COIAB ela faz parte do CG Penegate, do Comitê Gestor da Penegate, e aí nós apresentamos tudo, todo esse material que vocês vão ver mais para frente, informações, né? Aqui também dos territórios que foram mais afetados, das queimadas também, a gente trouxe informações, imagens também. Isso aqui é o mapa de focos de calor, você vê que depois de maio, aqui junho, julho, agosto, né? A gente tinha os dados só até agosto, que estavam liberados quando a gente preparou esse material para apresentar. Aqui também a gente traz informações dos territórios no ranking ali de terras indígenas que mais foram afetados, né? Aqui são os níveis dos rios e as conclusões, né? E de todo esse material que a gente apresentou, o IBAMA nos procurou por causa dessa foto. Quem que tinha autorizado essa foto? De todo o material que a gente apresentou no CG Penegate, foi a preocupação do IBAMA. Quem autorizou vocês a utilizarem essa foto? Porque os meninos estão com a foto do IBAMA. Essa foi a preocupação. Então, a gente sabe que o trabalho é muito sério, que o trabalho do IBAMA é muito sério, a gente respeita, a gente tem buscado trabalhar em parceria com o IBAMA, mas a gente também sabe das condições que os brigadistas têm trabalhado nos territórios indígenas. A gente vai no território, a gente conversa com essa galera, e esse pessoal nem são brigadistas federais, tá? O IBAMA foi, levou umas blusas, os meninos se juntaram, dividiram as blusas, então eles são só agente voluntário. Mas a preocupação é a blusa aí, que a galera está usando. Mas, assim, para dizer para vocês que
Todo mundo está muito preocupado. Mas na hora do vamos ver, como a mãe diz, são pouca gente que arregaça as mangas. Né? E como conclusão, e aí eu acredito que essas conclusões aqui, elas também servem para o nosso debate. Porque existe desafio e existe soluções. E nós estamos apresentando as soluções. São isso aqui. São a demarcação dos territórios, como eu já falei mais cedo, né? São a proteção dos territórios indígenas, é o fortalecimento dos brigadistas de verdade, né? É fortalecer de verdade o trabalho que o Ministério Público diz que faz, que o IBAMA diz que faz, que o ICMBio diz que faz, é o trabalho que a FUNAI deveria fazer que não faz. As soluções são essas. A solução é que que os órgãos de comando e controle realmente façam o seu trabalho, de fato façam o seu trabalho. Né? A gente reconhece o Fernando, o procurador aqui, que a gente também, que trabalha diretamente com a gente, a doutora Janaína, ali pelo Observatório da 319, né? Sempre tem estado presente com a gente, né? Com o movimento indígena, mas a gente sabe que falta mais. Porque o mais a gente está fazendo na ponta. O mais a gente tem feito no dia a dia no chão da aldeia. Então, esse trabalho ele precisa ser coletivo. Então, a gente coloca aqui, né, em conjunto com dados que revelam esses históricos hídricos acentuados, né, a vulnerabilidade alta aos eventos climáticos a partir da seca extrema, que se expande em toda a Amazônia. A principal estratégia de enfrentamento quanto à adaptação e mitigação seria o fortalecimento da demarcação dos territórios indígenas, pauta que se configura como a mãe de todas as lutas, garantir a proteção das TIs, investimento na resiliência climática do país, fortalecer e apoiar de forma substancial as brigadas indígenas e o reconhecimento do trabalho dos agentes de monitoramento indígena. Né? Essas são uma das sugestões que a gente traz como soluções, mas a gente também fala que o fortalecimento das políticas públicas é importante para esse processo aqui. Né? Os planos, né, de se antecipar às secas. Ano passado foi a mesma conversa. Vai secar, vai secar, vai secar. O governo foi entregar litrinho de água na aldeia, nas comunidades tradicionais. E aí, como que entrega 12 litrinhos de água para uma mãe que tem, como o senhor Júlio falou, 15 filhos? Quem que vai ficar sem beber água? É a mãe, é o pai, é o mais velho, que já viveu mais? Como é que vai ser essa divisão da água? Então, assim, tudo é muito bonito nas apresentações, tudo é muito bom, tudo tem fluído, mas na prática, gente, falta muito. Falta muito, na prática falta muito. E se a gente não fizer esses esforços coletivos, e aí isso é o que eu destaco do IPAM. O IPAM tem chamado o Ministério Público para as rodas, o IPAM tem chamado o pessoal dos defensores e defensoras para o diálogo, porque tem também a proteção dos agentes que fazem esse trabalho na ponta, porque eles estão se arriscando. E aí eles sempre perguntam para a gente nesses eventos, a gente protege o território, mas quem que protege a gente? Então, isso também são gargalos que a gente tem que pensar, né, que a gente tem que trazer, e a gente precisa reconhecer que os territórios eles estão muito abandonados pela FUNAI, pelo MPI, né, pelos órgãos de comando e controle, falta muito, e a gente entende que isso não é também uma culpa de quem coordena. Né? A gente sabe que esse problema ele é estrutural, mas a gente precisa também mudar o discurso de que nós só temos problemas. A gente também precisa correr atrás da solução. E eu acho que quem faz isso tem que ser o governo, é o governo que precisa se preocupar mais ainda, é o governo que precisa buscar mais ainda o movimento indígena, o movimento social, porque enquanto ele não faz, nós vai estar fazendo, mas não é fácil. Então é isso, muito obrigada. E aí faz uma fala muito, muito bacana para me chamar a nossa última painelista, a criana de nascimento, amazônida de coração, Jarlene Gomes, pesquisadora do IPAM. Vou tentar resumir aqui esta mulher. Geógrafa, especialista em agricultura familiar, mestre em ciências florestais pela Universidade Federal do Acre, viva a universidade pública no nosso país. Pesquisadora do IPAM, coordenadora de projetos. Há 12 anos trabalhando com políticas públicas socioambientais na Amazônia, produção e desenvolvimento sustentável e articulação no âmbito da governança ambiental, com atores locais e de governo, especialmente nas políticas de implementação do Código Florestal Brasileiro. Obrigada, Alcilene. Boa tarde. Agora eu que fiquei com a dura missão, né? Depois da Vanessa.
mas também é uma honra falar depois dessa mulher tão forte. E, para começar a minha fala, eu queria pedir uma coisa para vocês, mas antes de pedir, eu vou explicar que não é nada religioso. Mas eu queria pedir para vocês fecharem os olhos, por favor, se for possível. E eu queria pedir para vocês imaginar uma floresta que pulsa, uma floresta viva, exuberante, com folhas, raízes, animais, frutos, um ecossistema muito equilibrado que sustenta o nosso planeta, que sustenta a vida. Mas imaginem essa mesma floresta, essa mesma natureza sendo totalmente ameaçada, impactada pelo fogo, pela exploração, pela ganância humana, pela decisão de uma riqueza acima da vida. Aqui a gente tem uma história que é de luta, que é de resistência, que é de perdas, mas também é de esperança. Você pode abrir o seu olho. Por que eu comecei com essa história? Porque a gente tem esperança e a gente precisa manter a esperança. Hoje, no Brasil, eu já vou entrar para uma área mais técnica. Tudo isso para dizer para vocês que hoje, no Brasil, a gente tem 3 principais leis de proteção dessa floresta, que é a PNGAT, que é a lei que protege os territórios indígenas, o SNUC, que é a lei que olha para as unidades de conservação, e a gente tem a lei de preservação, de proteção da vegetação nativa, conhecido como Código Florestal. Quem aqui conhece o Código Florestal? Maravilha. E dentro do Código Florestal, a gente tem um instrumento, né, Júlio, que ele é muito sensível, polêmico, porém necessário, que chama Cadastro Ambiental Rural. Esse cadastro, ele é tido como uma ferramenta que ele promete ordenar o uso do solo. Como é que é ordenar esse uso do solo? É ter uma porção que a gente chama de reserva legal, ou seja, onde a gente tem que manter a nossa floresta, uma área de preservação permanente que protege os rios, nascentes, lagos, tudo que é água, e a gente vai ter uma área de produção. E vejam como também é um ecossistema, porque sem a vegetação nativa e sem a água, a gente não tem produção. Né? Então, a gente já percebe aí o quanto que o CAR e o Código Florestal, idealmente, é muito importante para o Brasil. Porque, além de a gente manter esses remanescentes de floresta, a gente tem o potencial, quando eu falo a gente, é o Brasil, de ser reconhecido como uma referência em termos de legislação, de cumprimento da lei e de ordenar o seu uso do território para garantir produção. Certo? Mas a gente, infelizmente, eu preciso falar sobre isso, a Rebeca trouxe uma pincelada, que o CAR ele também é usado de forma indevida. Não é que o CAR é errado, mas que as pessoas se apropriam do CAR para dizer assim, olha, eu tenho um CAR aqui, essa área é minha. Só que é importante sempre a gente separar o joio do trigo, né? Tem sempre os ditados. Porque tem muito cadastro no que a gente chama de floresta pública não destinada, que às vezes são pequenos e médios produtores. Não significa dizer que eles estão fazendo coisa errada, mas eles ocuparam há décadas essa área, até incentivado por uma política de ocupação da Amazônia. E eles precisam de reconhecimento. Esse é um público, né? Um público legítimo de ocupação. O outro público é aquele especulador, que ele está lá para roubar a terra que não é dele. Por que eu falo roubar? Porque ele vai lá,
vai extrair madeira de lei, vai se apropriar dos recursos, vai desmatar, formar pasto e vender. E depois ele começa um outro ciclo fazendo isso em outra área. Por quê? Porque essa terra ainda não é de ninguém. Então, a pessoa está ali se apropriando. Né? Então, o que a gente, dentro do IPAM, a gente começou a observar a dinâmica desses cadastros. E a gente também faz parte de uma iniciativa, e aí eu vou pedir para colocar uma apresentação, porque eu quero mostrar para vocês como que acontece essa dinâmica espacialmente. Se vocês puderem colocar, a gente tem todo um processo normativo ali onde precisa fazer o CAR, mas o CAR também ele é o primeiro passo. Depois desse CAR feito, é importante que ele seja validado. Por que é importante? Porque o CAR é declaratório. Então, o Júlio vai lá, diz assim, olha, eu tenho essa propriedade ou essa posse, e aí ele diz o que ele tem de reserva legal, de APP, qual a área de uso dele, mas o governo ele precisa estar preparado para ir lá e checar se o que o Júlio falou é verdade. E aí ele vai validar, e está ok. E essa ferramenta, chamada CAR, ele vai servir para monitorar como é que está a situação ambiental daquele imóvel, daquela posse, mas ele também serve para o planejamento ambiental, econômico e produtivo daquele território. Então, vejam a importância também quando ele é usado de forma correta. E aí, a gente, dentro dessa iniciativa que o IPAM participa, chamado Observatório do Código Florestal, a gente desenvolveu uma ferramenta também de monitoramento territorial, que chama Termômetro do Código Florestal. E lá a gente consegue acompanhar como que está o avanço da implementação dessa lei. Quantos cadastros estão entrando, quantos estão saindo, mas a gente identifica um desafio gigante, que são as sobreposições. E eu vou falar um pouquinho para vocês. Deixa eu ver se eu acerto. Assim, eu sempre tenho dificuldade, Alce. Tá. Está distorcido, mas lá dentro a gente olha como que está essa questão das sobreposições. O que está sobrepondo o quê? Né? Então, a gente vê que tem vários cadastros em cima de terras indígenas, em cima de unidade de conservação, de áreas quilombolas, né, de ribeirinhos e também das florestas públicas não destinadas. E aí, dentro dessa qualificação, o que a gente observou? Que no Brasil, 30% dessas sobreposições está onde? Florestas públicas não destinadas. Isso significa 15 milhões de hectares. Desses 15 milhões, 13 milhões está no estado do Amazonas, que é onde concentra a maior área de floresta pública não destinada. E aí, a gente fez uma análise, todo ano a gente atualiza esses dados, pega o CAR, cruza com várias bases, aplica os artigos da lei e gera o dado. Entre 2022 a 2023, cerca de 8 mil novos cadastros que foram inseridos lá no sistema do CAR, a gente observou que tinham áreas gigantescas, maiores que 15 módulos fiscais. O que significa isso? Que são áreas que não é, possivelmente, de um proprietário ou de um posseiro. Então, aí a gente já tem um indicativo de que tem alguém fazendo alguma coisa errada, né? Que a gente chama de indício de grilagem. Eu lembro muito do Paulo Moutinho falando disso. E aí a gente observou também, aqui é um mapa ilustrativo, nossa, tá forte a luz. Mas aqui o que a gente tem? Esse verdinho mais escuro são as unidades de conservação de proteção integral, ou seja, aquela que é mais protegida, que teoricamente não deveria ter pessoas, né, o tipo de uso, e essa mais verdinho claro
de uso sustentável, que são as extrativistas, e aqui a gente tem os CAR, né? Então, aqui a gente tem, nesse cinza, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, a gente tem os imóveis que não têm sobreposição, e esse cinza mais escuro é onde tem sobreposição com essas áreas. E aí, aqui, trazendo as terras indígenas, então, um exemplo é ali, onde tem um amarelinho em cima do cinza mais forte, é onde tem K em cima de terra indígena, né? E aí a gente sabe que a Abrampa faz um trabalho excelente, fez uma nota técnica, trazendo todas as diretrizes, dizendo assim, olha, se houver sobreposição em terra indígena, ele não deve nem entrar no sistema, primeiro ponto. Segundo, entrou, deve ser cancelado. Essa é a regra. Porém, a gente está atualizando esses dados esse ano e a gente viu que provavelmente continua entrando CAR nessas áreas onde não deveria, que são terras indígenas. E aqui mostrando em florestas públicas não destinadas, que a gente chama floresta do tipo B. E aí a gente viu que, eu acho que a pessoa colocou ali a malha de cadastro, viu onde tinha floresta pública não destinada, que não tinha nada localizado e fez os cadastros bem ali. Eu vou mostrar um pouco para vocês, né? Porque tem bastante sobreposição nessas áreas. Então, aqui um exemplo é de terra indígena. Então, isso é um limite de um imóvel que entrou no sistema e que ele está em sobreposição de 10% com essa terra indígena. Isso no estado do Amazonas. Esse é um exemplo. O outro exemplo é unidade de conservação. Então, o cadastro está totalmente em cima de uma unidade de conservação. E olha o tamanho, quase o tamanho da unidade de conservação. E o mais grave de todos, esse daqui ainda é numa unidade de conservação, 56%, né, do que foi cadastrado. Mas o mais grave de todos que a gente encontrou foi esse gigante aqui do tamanho de um país. Isso é um cadastro ambiental rural. E ele está totalmente sobreposto em uma floresta pública não destinada. Né? Agora, vocês imaginem a audácia, né? O Júlio falou muito de como que a irregularidade é assim estampada. Né? Aí vocês imaginem um cadastro desse em cima dessa floresta. Né? Então, por isso que eu trouxe esses slides aqui para ilustrar para vocês. E aí, pensando no convite que me foi feito para participar do Proteja, eu fiquei bem feliz, Alcilene, porque, falando de onde eu venho, e aí o meu conterrâneo está aqui, não vai me deixar mentir, a gente tem uma história que é bem interessante, que chama Empates. Quem aqui já ouviu falar? Empates? Não? Muito bem. Então, Empates, eu pedi licença do Júlio para falar sobre isso, tá? Ele deixou. Empates é um movimento liderado pelo seringueiro Chico Mendes, onde ele, juntamente com outros companheiros, formavam barreiras humanas para se colocar contra a derrubada de seringueiras. Então, eles tinham muita coragem de enfrentar, né, os grandes seringalistas e fazendeiros para proteger aquela floresta. Isso era o empate. E hoje, quando eu vejo, assim, temos novas formas de empates. Um deles, aí eu vou olhar para a Patrícia, é a ciência. E essa ciência mostrou a sua força agora na pandemia, né? Mas ela traz várias outras coisas. É uma forma de empate. A outra forma é a informação, a educação ambiental, essas plataformas. E eu vejo, Carol, que o Proteja é um grande empate. Eu sou muito emocionada com o Proteja, porque o Proteja é um espaço onde povos indígenas, quilombolas, seringueiros, todos os povos podem escrever a sua história e deixar registrado para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Quando que isso acontecia antes? Né? A gente tem grandes heróis na Amazônia,
como o próprio Chico, né, e outros que tiveram, mas que a gente não tinha um registro. A gente não conseguia comunicar essas lutas na Amazônia. Por que eu estou trazendo isso? Porque a vida é uma escolha. E você precisa escolher como que você vai lutar. Né? Cada escolha que você faz, seja no consumo, seja no que você faz, você está se colocando numa posição de defender alguma coisa ou não. Então, a minha pergunta para vocês, assim, olhando esse movimento de empates, né, e de você lutar por alguma coisa, eu pergunto: como que vocês querem se juntar a essa luta? Como que vocês podem, através de um Proteja, né, através dessas plataformas, das comunicação, da própria luta do território, podem ser os empates de hoje? E aí, para finalizar a minha fala, eu trouxe aqui uma foto minha, dos meus sobrinhos que eu amo, e com uma frase que eu acho que é muito simbólica e me move muito. Porque defender a Amazônia é defender o futuro. E o futuro é o nosso território mais precioso. Então, eu quero deixar essa frase e dizer muito obrigada por terem me ouvido.